Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Santíssima para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, estou com a minha Bíblia aqui, tá? Para a gente poder continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura que nós estamos fazendo, ok? Hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrar o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Nós já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora Números. Hoje acho que dá para a gente encerrar. E nós vamos depois estudar o último livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, tá? Que é um livro também muito bonito, muito importante. Então, gente, nós paramos na última aula lembrando o contexto do Deuteronômio, do livro de Números, que é o povo no deserto a caminho de Canaã, já na terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né? E Deus sempre cumpre a sua palavra, ok? Nós paramos aí no capítulo 30, né? A Bíblia de Jerusalém é a página 248. Hoje nós vamos chegar na última parte, que é a parte da guerra e da partilha, ok? Eles estão a caminho de Canaã, só que eles se encontram com muitos pagãos, tá? Então Israel começa a guerrear já com esses povos, antes de chegar ainda na terra prometida. Antes deles chegarem em Canaã, eles ali no deserto eles já se encontram com muitos pagãos, né? E ali eles tiveram muitas guerras entre Israel e os pagãos, e Israel vencia. Por quê? Porque Deus estava com Israel, tá? Então é o contexto. Então aqui, por exemplo, no capítulo 31, fala da guerra santa contra Madian, ou seja, os madianitas eram pagãos, não eram judeus. Então ali houveram muitas guerras e muita matança e muita morte. Então, gente, eu já expliquei isso aqui, mas quero explicar mais uma vez, pela última vez, né, porque nós vamos encerrar o livro. Isso aí aparece muito no Antigo Testamento, gente. É a parte mais difícil da gente entender do Antigo Testamento. Inclusive, quem não é cristão, quem não acredita em Deus, usa esses textos para atacar o próprio Deus. Nossa, o Deus do Antigo Testamento era um Deus violento, que mandava matar. Mas não, eu já expliquei, o contexto da moral do Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo. Lembrando, gente, que nós estamos aí há 3.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, a moral deles ainda era uma moral imperfeita, que Deus teve que vir. Então, os próprios judeus, eles tinham, a crença deles era o quê? Um povo guerreando contra o outro é o quê? O Deus de Israel guerreando contra os deuses pagãos. Então tinha que arrasar com todo mundo, eles não perdoavam ninguém. Não é igual hoje, não é? Que tem diálogo, tem diplomacia, não é? E mesmo assim hoje ainda tem guerra, a gente vê aí que ainda tem guerra entre países.
Mas hoje, pelo menos, ainda tem, né, gente que ainda é piedoso, vamos dizer assim, mas naquela época não. Naquela época tinha que matar todo mundo. Por quê? Eles próprios acreditavam que se não matasse todo mundo, o próprio Deus ficaria com raiva. Era a mentalidade deles. Gente, a cultura é uma coisa que a gente não consegue destruir, a cultura de um povo. Então a cultura deles era essa. Tinha que arrasar com todo mundo, mulheres, crianças. Né? Então, para a gente, choca um pouco. Para nós que somos cristãos, choca um pouco. Né? Igual nós vamos ver aqui. Né? Vai matar todo mundo, entendeu? Por quê? Porque era Israel guerreando contra os outros povos e tinha que matar todo mundo. O próprio Moisés vai dizer, não é, que não pode perdoar ninguém, tem que matar todo mundo. Por quê? Não é? E como é que Moisés para nós hoje é santo? Não é outra coisa que as pessoas perguntam, né? A igreja acredita que essas pessoas são santas? São. Por quê? Porque o santo ele vive de acordo com a sua cultura. Então Moisés para nós é santo, mesmo ele cometendo alguns, igual ele mandando, ele aqui vai mandar matar mulheres, crianças, todo mundo, mas é o contexto da época. Então o santo ele vive de acordo com a sua época, entendeu? Então Moisés para nós é santo. Mas curioso, a Igreja Católica ela ensina isso. Ela prefere prestar culto aos santos do Novo Testamento, justamente por isso. Porque os santos do Antigo Testamento, que são santos, eles tinham uma cultura diferente da nossa, igual Moisés. É santo, era um homem de Deus, que Deus conversava face a face. Nós vamos ver no livro do Deuteronômio Deus falando. Não existiu homem mais importante do que Moisés, que Deus falava face a face. Mas Moisés, em algumas coisas, ele não é exemplo para nós. Igual nós vamos ver aqui, ele mandando matar. Então a igreja prefere os santos do Novo Testamento, que para nós são exemplos. Entendeu? Então por quê? Porque já viviam numa cultura mais parecida com a nossa. Ok? Então é importante a gente entender, porque realmente, gente, não é fácil entender o Antigo Testamento. A gente fica um pouco ressabiado com essa violência que existia no Antigo Testamento. Então aqui, né, se você ler o capítulo 31, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, mas aqui vai haver a guerra entre Israel e os madianitas. O Senhor falou a Moisés e disse, vinga os israelitas nos madianitas. Tá? Então quer dizer, então o próprio Deus combatia por Israel. Tá? Falou, pois, Moisés ao povo, armem-se alguns dentre vós para a guerra do Senhor contra Madian. Tá vendo? Então eles acreditavam que era a guerra do Deus de Israel contra o Deus dos madianitas, entendeu? A fim de pagar a Madian o preço da vingança do Senhor. Enviareis a guerra a 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Então cada tribo de Israel forneceu homens. São 12 tribos, né? Então, cada tribo de Israel forneceu homens para ir para a guerra, guerrear Israel contra os madianitas. Deus tinha ordenado a Moisés, Moisés ordenou ao povo. E ali aconteceu. Ok? O próprio sacerdote também, Eliezer, filho de Araão, também, né, concordava com isso. Era a lei deles. Versículo 7. Fizeram guerra contra Madian, conforme o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todos os varões, ou seja, todos os homens. Mataram ainda os reis, entendeu? 5 reis madianitas também passaram ao fio da espada, entendeu? De Balaão. Os israelitas levaram cativos as mulheres dos madianitas com as suas crianças. Tomaram seus animais, queimaram as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Então, o que eles fizeram? Eles mataram todos os homens, prenderam as mulheres e as crianças e pegaram tudo que era deles. Todos os animais, todo o dinheiro, tudo que era dos madianitas, Israel pegou para eles. Por quê? Era a lei deles. Os vencidos, os que venciam, pegavam tudo que era dos vencidos. Ok? Então aqui eles pouparam as mulheres e as crianças, mas depois na frente, Moisés não vai poupar ninguém, nós vamos ver daqui a pouco. Entendeu?
Por que Deus mandou também matar esses reis madianitas? Porque os madianitas mataram Balaão. Está escrito aqui, ó. Os 5 reis madianitas passaram ao fio da espada Balaão. Balaão é aquele profeta, adivinho, né? Que não amaldiçoou Israel, né? O rei lá de Madian mandou ele amaldiçoar Israel, só que ele não amaldiçoou porque ele temia Deus. Então, por causa disso, os reis mandaram matar Balaão. Então, também por isso, Deus, né, por isso que fala aqui, né, aqui, então, já que eles mataram Balaão, então nós vamos acabar com eles. Então, era a lei da época, gente. Infelizmente, para nós isso fica um pouco estranho, né? Mas, infelizmente, é a cultura deles, tá? Não quer dizer que Deus então Deus é mau? Não, Deus jamais pode fazer o mal, gente. Só que Deus entra na cultura do povo, entendeu? Então, lembrando que estamos na época da lei do olho por olho, dente por dente, ok? Então, já expliquei sobre isso. E aqui mais na frente, tá? Moisés e o sacerdote Eliezer e todos os príncipes da comunidade saíram ao acampamento, ao encontro deles, né, daqueles que tinham ido para a guerra. Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, dos chefes. Por quê? Porque eles haviam... por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os israelitas a causa de infidelidade ao Senhor. Tá? Então, matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino, matai também as mulheres que conceberam varão e coabitaram com eles. Não conserveis com vida, senão as meninas que ainda coabitavam com homens, e elas serão vossas. Quanto a vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento. Por quê? Porque eles não podiam, porque quem participava da guerra não podia participar, né, lá do acampamento lá e prestar culto a Deus, porque precisava se purificar. Purificai-vos vós os vossos prisioneiros no 3º e no 7º dia. Purificai também as roupas, todos os objetos, tá? Então eram considerados impuros, né? Porque eles tinham manchado com sangue, né? Então não podia prestar culto a Deus. Para prestar culto a Deus tinha que estar purificado, ok? Então eles já tinham uma consciência de purificação. Para você prestar a Deus um culto, você tem que estar purificado. Para nós hoje é o pecado. Se você tiver em pecado, você não pode receber a Eucaristia. Você tem que se confessar primeiro. Esse é o contexto, ok? Então aqui eles mataram então as mulheres que eles tinham poupado e também algumas crianças. Só deixaram as meninas e mataram os meninos. Por quê? Porque as mulheres, para depois as mulheres procriar. E se matassem todo mundo, depois como é que ia procriar? Entendeu? Então por isso que as meninas eles não mataram, ok? E aqui o sacerdote e também Moisés falaram que eles tinham que se purificar através do fogo e também da água. Então, tanto o fogo como a água, já no Antigo Testamento, já eram símbolos de purificação, ok? Então, gente, eu acho que eu já expliquei um pouco sobre isso, tá? Não é fácil entender essas coisas, por isso que a igreja ensina. Cuidado na hora de ler o Antigo Testamento, porque se você ler sozinho, você vai ter uma visão totalmente errada. Realmente não é fácil, e a gente está vendo que realmente não é fácil entender essas coisas. E depois houve a divisão, tá? O Senhor falou a Moisés e disse, com Eliezer, os chefes das tribos, para poder dividir os animais, tudo aquilo que era dos povos vencidos, no caso dos madianitas. Então, no caso, eles dividiram entre as tribos aí. Então, aí houve essa divisão, tá? Sobre tudo aquilo que eles tinham lá. Depois que eles venceram, eles pegaram então tudo aquilo que era dos inimigos, ok? Então aqui, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Então aqui eles dividiram como o Senhor havia ordenado a Moisés, tá bom?
Aí depois, né, as oferendas, aquilo que eles ofereciam a Deus, ok? Os comandantes que haviam ido para a guerra, não é? Aproximaram-se de Moisés e lhe disseram, né? Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, portanto, traz cada um a sua oferenda ao Senhor. Então, aquilo que eles dividiram, eles então pegaram aquilo, uma parte daquilo que eles ganharam e ofereciam a Deus, ok? Isso aqui, gente, nós podemos interpretar como dízimo hoje, ou as nossas ofertas, não é? Então, todos eles ofereceram alguma coisa ao Senhor, tá? Trouxeram a tenda da reunião para ser um memorial dos israelitas diante do Senhor. Então, nós podemos interpretar isso hoje como o nosso dízimo, que nós oferecemos a Deus, e as nossas ofertas. Então, isso tem muito no Antigo Testamento, né? A gente vê isso muito no Antigo Testamento, as oferendas, né? Tudo que se oferecia a Deus, não só dinheiro, no Antigo Testamento oferecia-se outras coisas também, mas, né, também dinheiro também. Então, é mais ou menos, né, o nosso dízimo, a nossa oferta, né? Tudo aquilo que a gente oferece a Deus, os nossos sofrimentos, né? A gente pode oferecer também as nossas penitências a Deus. Então, não é só dinheiro, né? Nós temos o dízimo, temos as ofertas, mas você também pode oferecer a Deus, né, as penitências que você faz, um jejum, uma esmola, né? Então você oferece também isso a Deus, ok? No capítulo 32, a mesma coisa, a divisão da Transjordânia, tá? Aí mostra eles dividindo realmente as tribos, as 12 tribos de Israel. Então aí fala direitinho, você pode ler, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, porque é muita coisa. E não, eu acho também que a gente não precisa ficar lendo essa divisão, que era mais para o povo judeu, né? Eles estavam lá organizados já em 12 tribos, e ali eles dividiram então como o Senhor havia ordenado a Moisés, ok? Então aí no capítulo 32 é somente essa divisão, ok? Agora uma coisa importante, tá? Deus fala para eles continuarem fiéis a Deus, tá? Porque, quer dizer, olha quanta bênção Deus estava fazendo na vida deles. Então, Deus falou algumas vezes para eles, ó, permanece comigo, permanece do meu lado, que vocês vão ter bênção. Agora, se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês. Então, isso aí Deus fala bastante aqui, tá? Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos israelitas não tiver tomado posse da sua herança, ou seja, a terra de Canaã. Pois não possuiremos herança com eles quem? Os pagãos, né? Do outro lado do Jordão, que já habitavam a terra de Canaã. E nem mais além, visto que a nossa herança nos será concedida aquém do Jordão no Oriente. Então aqui eles estavam falando para quê? Para eles não participarem daquela idolatria lá dos povos de Canaã. Só que infelizmente isso vai acontecer. No livro de Josué, no livro de Juízes, a gente vai ver que eles vão muitas vezes cair nessa idolatria, ok? Então, aqui Deus fala para eles continuarem seguindo, né, a Deus, ok? Moisés, não é? Aí Moisés começou a conversar com eles e Deus aqui vai falar para eles, né? Subiram até o vale de Escol, observaram a terra e por fim desencorajaram os israelitas para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então o Senhor diz, né, a justiça do Senhor se inflamou naquele dia, e o Senhor fez esse juramento: estes homens que saíram do Egito, não é, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, pois que não me seguiram de modo íntegro, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Estes sim seguiram ao Senhor de modo íntegro. A justiça do Senhor se inflamou contra Israel,
e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradara ao Senhor. Tá? Eis que vós vos levantareis em lugar dos vossos pais, como rebento de um tronco de pecadores, para aumentares ainda mais o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós apartastes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo o povo. Então aqui Deus está explicando para eles que Israel muitas das vezes não foi fiel. Inclusive, né, os líderes, né, também não foram fiéis. O próprio Arão, o próprio Moisés, que nós já vimos aí. Os únicos que foram fiéis a Deus sem vamos dizer, não cometeram nenhum erro contra Deus, foi Josué e Caleb. E esses dois entraram com o povo na terra prometida. Josué, sucessor de Moisés, e Caleb, seu companheiro. Então aqui Deus fala para eles, ó, se vocês me abandonarem e prestarem culto aos deuses lá, eu vou abandonar vocês igual eu fiz aqui com Israel, e também não deixei também... o próprio Moisés não entrou na terra prometida por causa de desobediência, tá bom? Aí Moisés fala, se realmente fizeres assim, né, diante do Senhor, vocês serão abençoados diante do Senhor, ok? E aqui interessante, Moisés falando, se não procederes assim, pecareis contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos achará. Tá? Então, quer dizer, o próprio Moisés aconselhando eles, que eles fossem fiéis a Deus, não cometessem nenhuma desobediência, que era um pecado que Deus punia severamente. E aqui interessante que o próprio Deus fala que deixou eles lá no deserto 40 anos por causa de desobediência e de idolatria. O próprio Deus fala isso aqui. Ok? No capítulo 33, eles já estão chegando na terra prometida. Já estão quase chegando. E Deus começa a falar novamente com eles. Não é? Aí aqui no 33, faz um pouco de uma retrospectiva. Desde quando Israel saiu do Egito até o momento que ele chegou ali vamos dizer, quase entrando na terra prometida. Então aí faz tipo uma retrospectiva, né? Estas são as etapas que os israelitas percorreram desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus esquadrões, sob a direção de Moisés e Arão. Então eles pegam lá desde o Egito, que foi Moisés que tirou o povo junto com Arão, não é? Moisés registrou seus pontos de partida quando saíram sob a ordem do Senhor. Estas são as suas etapas segundo os seus pontos de partida. Por isso também que o livro chama Números, porque não só por causa do recenseamento que Deus mandou fazer, mas também por causa disso, Moisés, ele como que se ele estivesse anotando tudo, né? Aí mostra aqui toda a retrospectiva, desde lá do Egito até esse momento, não é? Partiram de Ramsés no primeiro mês, aí começa... Eu não vou ler isso, gente, para a gente poder ganhar tempo. Tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, né? No dia seguinte à Páscoa, olha aí, tá vendo? Nós saímos aos olhos de todo o Egito. Então, gente, eles só saíram depois da Páscoa. Então, a Páscoa dos judeus é uma festa também muito importante, como é a nossa Páscoa. Claro que a nossa Páscoa é totalmente diferente da deles, mas por isso que os judeus também celebram a Páscoa até hoje, entendeu? Os egípcios sepultavam aqueles que eram feridos pelo Senhor, todos os primogênitos do Senhor fez justiça contra os seus deuses. Então aqui falando da questão da morte dos primogênitos, né? Aquelas pragas, né? Os israelitas partiram de Ramsés, aí que começa a falar, né? Que eles acamparam no deserto, não é? Aí em seguida é que ele começa a contar tudo, só que eu vou passar, porque tem muita coisa. Se eu for falar cada coisa aqui, né? Eles acamparam no deserto depois de terem atravessado o mar.
e depois de 3 dias de marcha no deserto, acamparam em Mara. Chegaram, aí que ele continua falando, né? Onde que os israelitas acamparam. No versículo 10, fala que eles acamparam junto ao Mar dos Juncos. Esse Mar dos Juncos aqui é o Mar Vermelho, né? Onde Deus abriu o mar para o povo passar, né? Depois acamparam no deserto, não é? Aí que ele continua. Estou pulando, gente, porque é muita coisa, eu não vou falar tudo, não é? Acamparam em Rafidim, o povo não encontrou ali água para beber. Então aqui ele contando aquelas murmurações, né? Tudo nós vimos aí nas nossas aulas anteriores, né? O povo reclamava que não tinha água, que não tinha comida, e depois queriam até voltar para a escravidão novamente, não é? Aí que ele conta tudo, tá bom? Então nós podemos passar, nós já vimos tudo isso, ok? Acamparam na montanha de Or, nos confins da terra de Edom. Araão, sacerdote, subiu a montanha, segundo a ordem do Senhor, e lá morreu, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito. Tá? Araão tinha 123 anos quando morreu na montanha de Or. Ok? Então aqui ele conta sobre a morte de Araão. Ok? E aí aqui ele continua. Partiram do deserto, nos montes de Abarim, acamparam nas estepes de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó. Acamparam junto do Jordão, nas estepes de Moabe. Então aqui já estavam quase entrando na terra prometida, ok? Agora, isso aqui eu vou ler, gente, porque isso aqui é interessante, porque aqui é uma ordem de Deus. Olha aí, partilha de Canaã, a ordem de Deus. Então isso aqui eu vou ler, eu faço questão de ler, porque aí já não é uma ordem humana, já é uma ordem do próprio Deus. E que eles têm que cumprir. Porque, gente, se a gente não faz a vontade de Deus, Deus não nos abençoa. Nós vamos ver lá no livro do Deuteronômio. Deus coloca na nossa vida a bênção e a maldição. E aí quem escolhe é a gente. Deus não manda maldição para ninguém, é a gente que escolhe. Entre a bênção e a maldição. Nós vamos ver isso no livro do Deuteronômio. O Senhor falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. O Senhor disse: fala aos israelitas, tu lhe dirás: quando tiveres atravessado o Jordão, em direção à terra de Canaã, expulsareis diante de vós todos os habitantes da terra. Por quê? Porque aqueles que habitavam lá eram pagãos. Eram politeístas, que adoravam muitos deuses. Então, Israel, se ficasse no meio deles, podia se contaminar. Ok? Destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os lugares altos. Esses lugares altos, gente, eram os sacrifícios que os pagãos faziam aos seus deuses, tá bom? Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei esta terra para possuir. Desde lá de Abraão era a promessa de Deus dar essa terra para Israel. Dividireis a terra por sorte entre os vossos clãs, as tribos, as 12 tribos. Aquele que é mais numeroso darei uma parte maior na herança, e aquele que é menor, menos numeroso, darei uma parte menor. Onde a sorte cair para um, aí será a sua herança. Fareis a divisão entre as vossas tribos. Contudo, se não expulsares diante de vós os habitantes da terra, aquele que deixares dentre eles se tornarão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas nas vossas ilhargas. Vos hostilizarão na terra em que habitareis e fareis convosco aquilo que pensei fazer com eles. Então, é uma ordem de Deus. Expulsa esse povo de lá, porque senão vocês vão ser contaminados. E não é que os benditos não vão fazer isso e vão ficar no meio daqueles povos pagãos lá e vão levar eles para a idolatria. E qual vai ser o destino deles? O exílio. Deus vai mandar eles lá para a Babilônia. Isso aí mais lá para frente. Não é? Então, é uma história longa, né, dos judeus que nós vamos chegar lá. Mas então, gente, Deus dá uma ordem e os benditos eles não obedecem. Por quê? Porque, gente, por que Deus está falando isso? Porque eles vão ser contaminados. Isso hoje para nós, eu já expliquei, vou explicar de novo.
é a mistura de religião, gente. Nós temos que respeitar todo mundo. Isso é desde o Antigo Testamento. Israel não podia se misturar com ninguém. Então, gente, isso aí é uma coisa que me... Eu sou chato, tá? Eu confesso para você que eu sou muito chato quanto a isso. Eu não me misturo com outras religiões. Mas não é porque eu sou... não é porque eu quero ser melhor. É porque, gente, cada um tem que ficar na sua. Tá? Quem é espírita, amém, vai ser espírita. Quem é judeu vai ser judeu. Quem é budista vai ser budista. Né? E quem é protestante também vai ser protestante. Até dentro do cristianismo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos divergências, não temos? Então, não tem esse negócio, não. Né? A menos, não é, que voltem para a igreja. Né? É diferente. Então, eu penso que cada um tem que ficar na sua religião. É o que Deus está falando aqui. Por quê? Porque um vai acabar levando o outro para a sua religião. E isso, gente, infelizmente acontece muito com os católicos. Isso me incomoda bastante. Tá? Isso é uma coisa que me incomoda muito. A maioria dos católicos que vão para as outras religiões é porque são levados. Porque, primeiro, não conhecem a sua fé. São ignorantes. Me perdoem. Eu estou falando que eu conheço vários, da minha família mesmo. São ignorantes. Então conhece às vezes um namorado, ou um amigo, ou a pessoa que está da própria família, vão lá fazer uma visita e fica por lá. Eu conheço vários, né? Amigos, parentes, né? Mas comigo isso não cola. Eu não aceito convite. A não ser que um parente meu vai casar, né? Um casamento eu até participo. Que aí eu não estou indo lá para um culto. Eu estou participando, por quê? Em consideração a um parente meu. Agora, para ir num culto, para ir num batismo, jamais eu vou num batismo em outra igreja. Se a pessoa já é batizada 2 vezes, não vou. Porque isso é errado. Então, quer dizer, gente, cada macaco no seu galho. Então, cada religião tem que ficar na sua. Tem esse negócio de ir lá e ficar lá e cá. Tem católico que vai na igreja católica e vai no centro espírita. Não pode. Tem católico que vai na igreja católica e vai na igreja protestante. Não pode. São doutrinas diferentes. Como Deus proibia também de Israel de se misturar com os povos lá. Sobre essa questão de imagens, eu já falei aqui várias vezes. Né? Isso aqui vai voltar muito no Antigo Testamento. Né? A gente vai ver isso aqui direto no Antigo Testamento. Essa questão de imagens, mas eu já estou cansado de explicar sobre isso. Essas imagens aqui, Deus mandava destruir, porque eram imagens de ídolos. Então, tinha que destruir realmente. Mas nós católicos não temos imagens de ídolos. Então, tem que parar com esse negócio aí de querer ficar destruindo as nossas imagens católicas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As nossas imagens não tem nada a ver com essas imagens aqui. Que são ídolos. Ok? Então, por isso que Deus mandava realmente aqui destruir as imagens. E está correto. É idolatria. Mas nós católicos não tem isso. Eu já expliquei isso aqui várias vezes e não vou gastar tempo mais nisso. Ok? Então, aqui realmente tinha que fazer isso mesmo. O Senhor falou a Moisés e disse: dá ordem aos israelitas e diz: quando entrares na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança. A terra de Canaã segundo as suas fronteiras. Então, Deus já tinha prometido desde lá de Abraão que ia dar essa terra para Israel. Ok? Deus aqui está cumprindo. Isso prova que Deus cumpre a sua promessa. As promessas de Deus, né, sempre se cumprem. Ok? Aí aqui Deus fala para eles, né? Estenderá a partir do deserto. Aí aqui ele fala, né, sobre a divisão, mais uma vez, que vai dar a terra para as tribos de Israel, ok? Todas as tribos, ok? Essa será a vossa terra com as fronteiras que fazem o seu contorno. Moisés deu então esta ordem aos israelitas: esta é a terra que repartireis como herança para vós por meio de sorteio, e o Senhor ordenou que desse as 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben com as suas famílias e a tribo dos filhos de Gade com as suas famílias já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu também a sua herança. Essas 2 tribos e meia tribo já receberam
além do Jordão de Jericó, no oriente. Então, aqui cada um fez a sua divisão das suas terras lá, como Deus tinha ordenado. O Senhor falou a Moisés e disse: Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eliezer, o sacerdote, filho de Araão, irmão de Moisés; Josué, filho de Num, e para cada tribo tornareis um príncipe para repartir a terra por herança. Ok? Então Josué era o sucessor de Moisés. Ok? Para a tribo de Judá, gente, é a tribo que vai nascer o Messias. Calebe, filho de Jefoné. A tribo dos filhos de Simeão, Samuel. Aí aqui cada tribo vai ter um líder, ok? Para distribuir a terra para cada uma das tribos. São esses os quais o Senhor ordenou que atribuíssem aos israelitas a sua parte da herança na terra de Canaã. Então, o Eliezer, que era filho de Araão, Calebe e Josué, era um dos três que iriam distribuir a terra lá em cada tribo, ok? A parte dos levitas. Os levitas, gente, são os sacerdotes, as tribos dos sacerdotes. O Senhor falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó, e disse: Ordena aos filhos de Israel que da herança que possuem, deis aos levitas cidades, para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. Tá? Então aqui Deus manda, ok? Moisés dá as tribos dos sacerdotes. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades, as cidades com as suas pastagens. As cidades que dareis da possessão dos israelitas, vós as tornareis em maior número dos que têm muito, e em menor número dos que têm pouco. Cada um dará suas cidades aos levitas, em proporção com a herança que tiver recebido. Então, por que a tribo dos levitas era separada? Porque era a tribo dos sacerdotes, que são aquelas tribos, né, que dali sairiam aqueles que iriam prestar culto a Deus em nome das outras tribos. Então, gente, sempre Deus tinha um carinho muito especial com os sacerdotes. Por isso que no Novo Testamento também, né, a igreja tem esse carinho muito grande com os sacerdotes do Deus Altíssimo, que hoje são, né, os nossos sacerdotes, os padres, né, os bispos, que faz parte da hierarquia da igreja, tá vendo? Então, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha uma predileção, vamos dizer assim, né, pelos sacerdotes judeus, que são uma prefiguração dos nossos sacerdotes. Por quê? Porque são eles que oferecem, né, em nosso nome, né, a Deus um sacrifício, ok? Até hoje é assim. O Senhor ordenou a Moisés e disse: Fala assim aos israelitas: Quando tiveres passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais... Aí aqui Deus continua dando ordens a eles, né? Porque eles estão quase chegando lá na terra prometida, ok? Aqui Deus fala que se tiver alguém um homicida. O que é um homicida? Um homicida é aquele que mata, né? Então aqui Deus fala: se tiver, né, um homicida, não deverá morrer antes de ter comparecido para julgamento diante da comunidade. Então ele era julgado, né, antes de morrer, ok? As cidades do Jordão e outras 3 da terra de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro, para aquele que mora no meio de vós. Contudo, interessante, se feriu com objeto de... Se feriu, o homicida será morto. Isso quer dizer o quê? Que se o homicida ele foi realmente julgado e condenado, ele será morto, ok? Naquela época, gente, era a lei, infelizmente, era assim, ok?
Podia até, naquela época tinha também vingança, você podia se vingar, né? O vingador do sangue matará o homicida. Quando o encontrar, o matará. Então, isso aí no Novo Testamento Jesus manda, né, a gente amar até os inimigos. Então, nós não podemos pagar o mal com o mal no Novo Testamento, mas aqui era a lei deles. Então, podia se vingar, né, e até matar a pessoa, né? Então, era a lei deles fazer o quê? Entendeu? Aí aqui Deus vai explicar, não é, sobre essa questão, não é, da pessoa que é homicida, não é? Mas interessante, continua sendo uma coisa má, não é? Claro, né? Matar nunca é. Vamos dizer assim, Deus tolerava que acontecia isso, mas não quer dizer que Deus aprovava. Por exemplo, não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra. Olha aí, tá vendo? Então, Deus, vamos dizer assim, tolerava essas coisas, mas Deus não aprovava essas coisas. Né, gente? Nosso Deus é Deus da vida. Então, Deus não aprova o homicida, vamos dizer assim. Não é? O sangue profana a terra. E não há para a terra outra expiação do sangue derramado senão do sangue daquele que o derramou. Não tornarás impura a terra onde habitais, no meio da qual eu habito. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Olha aí, tá vendo? Então, gente, isso aqui é importante. Olha aí, vou repetir. Não tornarás impura a terra onde habitais, e no meio do qual eu habito. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Então, se você quer que Deus habite na sua casa, no seu coração, você tem que estar sempre purificado. Porque ele fala aqui, não tornarás impura a terra onde eu habito. Eu já estou cansado de explicar isso aqui, gente. Deus não habita no pecado. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas, quando a gente comete um pecado, Deus não está mais com a gente, porque Deus é santo. Por isso que eu já falei também, no céu só entra quem é santo. Mais uma prova de que existe o purgatório, a igreja está certa. Esses que ficam criticando a igreja aí por causa que não existe purgatório, estão perdidos. Por quê? Porque, gente, só pode entrar no céu quem é santo. E quem é que morre santo? Alguém? Você tem coragem de levantar o dedo e falar que você... Se você responda essa pergunta para você hoje. Você tem coragem de apontar o dedo para Deus e falar que se você morrer hoje, você vai direto para o céu? Eu não tenho essa coragem. Eu já expliquei aqui que Santa Teresinha falava, né? Eu vou direto para o céu, mas Santa Teresinha, eu não tenho essa coragem que tinha Santa Teresinha. Ela era ousada mesmo. Eu não tenho. Eu jamais vou ter essa coragem de levantar o dedo aqui e falar que eu vou direto para o céu se eu morrer hoje. Então, quer dizer, então eu vou dar uma passadinha lá no purgatório. Infelizmente, eu vou ter que passar. Quem de nós que morre 100% santo, sem nenhum pecado? É difícil. É difícil. Aí no capítulo 36 fala da questão da mulher casada, ok? O Senhor ordenou ao meu Senhor que desse a terra aos israelitas, repartindo por meio de sorte, e o Senhor recebeu a ordem de dar a parte à herança de Salfade, nosso irmão, às suas filhas. Então, aqui ele fala a questão, né, do homem, né, cada tribo pode se casar, não tem impedimento, cada um pode se casar, mas, olha só, Moisés, segundo a ordem do Senhor, ordenou aos israelitas e diz: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que o Senhor ordena para as filhas de Salfade. Casar-se-ão com quem lhes agradar, contudo que se casem com alguém da sua tribo. Não sei se você entendeu. Pode casar? Pode, mas eles tinham que casar com pessoas da sua tribo. Não podia casar com pessoas de fora, nem da outra tribo e muito menos de outra religião.
Entendeu? Então os judeus casavam dentro da tribo. Por exemplo, José e Maria, eles eram da tribo de Judá, todos os dois, por isso que eles se casaram. Por causa desse texto aqui. E Deus continua. A herança dos israelitas não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um, à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança e uma das tribos dos israelitas deverá casar-se com alguém da sua tribo paterna, de modo que os israelitas conservem cada um a herança do seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Eles não podiam nem casar uma tribo contra uma outra tribo dos próprios judeus, não podia. Tinha que ser dentro da própria tribo. Entendeu? Uma herança não poderá ser transferida para outra. Cada uma será vinculada à sua herança. As filhas de Salfade procederam conforme o Senhor ordenou a Moisés, foram obedientes. Que bom, não é? Casaram-se com os filhos de seus tios paternos, visto que elas se casaram dentro das tribos dos filhos de Manassés, filho de José, a herança delas permaneceu na tribo do seu pai. Então, gente, não é só a questão da religião, não, é o próprio casamento, não é? Isso é outra coisa também que eu sou muito enjoado, eu já falei isso aqui e vou repetir. Se já não dá certo casamento entre pessoas da mesma religião, imagine de religião diferente. Eu não conseguiria casar com pessoas de outra religião. Eu tenho certeza que a outra pessoa também não ia conseguir casar comigo. Entendeu? Não conseguiria, porque eu sou católico convicto, praticante. Eu gosto de ir à minha missa, eu gosto de rezar o meu terço, eu tenho as minhas imagens, e quem não é católico não vai aceitar isso. E eu também, eu vou ser bem enjoado também. E outra coisa, eu vou para a missa, minha esposa vai para o culto ou para outra religião. Não aceito isso. Então, gente, está certo, Deus não está errado, não. Então, gente, eu acho que a igreja, né, eu tenho que falar isso aqui porque está no Código de Direito Canônico. A Igreja Católica aceita fazer tanto um casamento misto quanto um casamento com disparidade de culto. O que quer dizer isso? Vou explicar para você entender. O correto é católico com católico, espírita com espírita, protestante com protestante. Mas a igreja aceita fazer um casamento misto e um casamento com disparidade de culto. O que quer dizer isso? Vamos lá. Primeiro, casamento misto. O que é um casamento misto? Um católico e um outro cristão que é batizado. Se não for batizado, esquece. Tem que ser batizado em alguma igreja. Ou na igreja católica, ou até mesmo na igreja protestante, que a igreja aceita o batismo. Tem algumas igrejas protestantes que a igreja aceita o batismo. Né? Se for batizado direitinho, a igreja aceita. A igreja ortodoxa também é uma igreja católica também, é outra igreja cristã. Então, a igreja aceita fazer o casamento? Aceita. Desde que os dois prometam que um não vai tentar mudar a fé do outro. Por exemplo, um católico e um protestante. A igreja aceita fazer o casamento? Aceita. Mas um não pode querer mudar a fé do outro. Tem que prometer isso antes do casamento, senão o casamento é nulo. Entendeu? Então, outra coisa, tem que casar na igreja católica. O protestante tem que aceitar. Se ele não aceitar, então não tem casamento. Porque o católico não pode casar na igreja protestante. Por quê? Porque eles não têm o sacramento do matrimônio. Lá é uma bênção que o pastor dá. Só existe sacramento do matrimônio na igreja católica. Então o católico não pode casar em outra igreja. Então, vamos supor que eu arrume, estou dando um exemplo, vamos supor que eu arrume uma namorada protestante. Eu quero casar e ela também. Se ela aceitar casar na igreja católica, a igreja faz o casamento, desde que eu não tente mudar a fé dela e nem ela tente mudar a minha fé. Ela tem que me aceitar e eu tenho que aceitar ela, só que ela tem que aceitar casar aqui, na igreja católica, porque eu não posso casar lá, porque lá não tem o sacramento do matrimônio. Entendeu? Agora, outra coisa, os filhos, isso aí a igreja ensina, está no Código de Direito Canônico. Os filhos têm que ser educados na fé católica. Por quê? Porque eu sou católico e ela é protestante, ou vice-versa. Né? Quando é um homem protestante e uma mulher católica. Eu vou querer
trazer a criança para a minha igreja, ela vai querer trazer para a igreja dela. Então, a criança vai ficar embaralhada, vai ficar embaraçada. E outra, para nós o batismo tem que ser criança. Para eles, muitas igrejas, tem que ser adulto. Então, quer dizer, eu não vou aceitar meu filho esperar 20, 30 anos para batizar. Então, a igreja diz que se a outra aceitar, né, os filhos têm que ser criados na igreja católica. Se a parte protestante aceitar, a igreja faz o casamento na igreja católica, ok? Outra coisa, se tem que casar na igreja, no templo, se o bispo autorizar, pode se casar até fora da igreja, tá? Por exemplo, se eu arrumo uma mulher protestante, né, e se o meu bispo autorizar, eu posso casar na fazenda ou em um outro lugar que não seja no templo, entendeu? Por quê? Porque eu sou católico e ela é protestante. Para não ser nem na minha igreja nem na dela, pode ser fora do templo. Mas o meu bispo tem que autorizar. Ok? Agora, quem vai fazer a cerimônia é um padre, ok? Porque o sacramento só existe aqui. Quando é disparidade de culto, é mais complicado ainda. Por quê? Aí é um católico contra uma pessoa que não é cristã. Aí é um católico e um espírita, um católico e um judeu, um católico e um budista. Aí é mais complicado ainda, entendeu? É mais complicado ainda. O outro também tem que aceitar casar aqui, né? Se o outro aceitar, a igreja também aceita fazer. Mas é mais difícil ainda, porque aí eles não são nem cristãos, né? A pessoa não é nem cristã, então é mais complicado ainda, entendeu? E também tem que ver também porque eles, se não é cristão, não é batizado. Tem isso também. Então aí eu tenho que até pesquisar no Código de Direito Canônico como é que fica essa situação. Porque a pessoa de outra religião não é nem batizada. O espírita, às vezes, até é batizado, né? Às vezes a pessoa é batizada e depois vira espírita. Mas, por exemplo, a pessoa que é judia, que é de outra religião, budista, ela não é batizada. Então, a igreja não aceita receber nenhum sacramento se não for batizado. Então, eu não sei. Eu teria que estudar de novo no Código de Direito Canônico como é que fica a situação aí quando é de uma pessoa que não é batizada, né? Que aí já é mais complicado ainda. Então, gente, mas o certo, por isso que eu estou falando, é muita coisa para se ver. Então, já é complicado, católico com católico e vice-versa. Então, eu penso que cada religião tem que casar na sua religião, como era aqui. Eles casavam dentro da própria tribo, igual a gente viu no caso de José e Maria, que eram da mesma tribo. Ok? Então, eu acho que deu para você entender. E, graças a Deus, nós finalizamos o livro de Números com essas frases bonitas aí. Estes são os mandamentos e as normas que o Senhor ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés, nas estepes de Moabe, junto do Jordão, a caminho de Jericó. Então, gente, eles estavam já ali quase entrando na terra prometida. Só que nós vamos ver isso no último livro, que é o livro do Deuteronômio, e depois continuando no livro de Josué, porque Moisés ele não vai entrar na terra prometida. Ele vai subir na montanha, vai olhar a terra, mas ele não vai entrar por causa do pecado lá que ele cometeu. Nós já estudamos no livro de Números. Então, o livro de Deuteronômio é o último livro, né? Nós vamos estudar. É o quê? É o finalzinho da vida de Moisés, alguns discursos que Moisés vai fazer, não é? Para poder falando para o povo, né? Para que eles continuem firmes, né? E continuem seguindo a Deus, e ele vai passar o bastão para Josué. Josué vai ser o sucessor de Moisés, tá bom? Mas isso aí vai ser assunto para as nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado do livro de Números, não é? Não é fácil, gente, né? Esses textos do Antigo Testamento não é fácil. Deuteronômio também tem coisa difícil, a gente vai ver, né? Então, mas nós vamos chegar lá, né? Com Deus a gente vence, mas se Deus quiser nós vamos conseguir aprender, tá bom? Eu continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? E deixe aí os seus comentários. Está entendendo o nosso estudo bíblico? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, estamos aí para te ajudar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.